A mendiga negra inocente sobrevive por milagre e termina na cama do milionário por acaso. Chovia forte naquela manhã no Rio de Janeiro. Aquela chuva grossa que parecia querer lavar a cidade inteira. No meio do tumulto, Isabela Martins, só 24 anos, seus olhos cansados, segurava firme sua mochila surrada. 3 empregos na carteira, não porque queria, mas porque precisava. Cada passo uma luta, cada respiração pesada. O metrô lotado, um frio que não vinha só da água, mais de uma dor que apertava o peito dela, a anemia que a acompanhava como uma sombra invisível. Isabela era só mais uma alma tentando sobreviver naquela selva urbana. De repente, um brilho fugaz na plataforma. Um smartphone de última geração, abandonado, parecia gritar por atenção. Aquilo era estranho demais para ser só um objeto esquecido. Curiosa, ela pegou o aparelho. O visor brilhava com notificações, mensagens cristalinas que revelavam uma vida tão distante da dela. Fotos em iates, jantares luxuosos, festas. O nome na tela? Leonardo Albuquerque. Um nome pesado, milionário. O tipo de gente que vive em mundos que Isabela só podia sonhar. Ela hesitou. No peito, o nó apertava. Devolver parecia obrigação, mas o medo crescia. E se ele a confundisse? E se surgisse uma confusão? Mas algo dentro dela falou mais alto. Honestidade sempre. Foi no metrô, entre aquela multidão, que Isabela encontrou Leonardo, cheio de expressão fria, quase um mistério ambulante, que parecia carregar segredos que a elegância não escondia por completo. Quando estenderam as mãos, o choque foi físico. Um silêncio pesado se instalou. Os olhos dele a avaliavam, medindo, julgando. A tensão podia ser cortada com uma faca. Ela, com a pele marcada pela luta, ele impecável, um mundo separado. O contraste era gritante, quase cruel. No momento seguinte, um mal-estar tomou Isabela. A anemia não perdoava. Ela caiu, fraca. O mundo girou e escureceu. Leonardo, assustado, a segurou firme, um gesto que não combinava com a arrogância que ele parecia carregar. No meio da plataforma, sob a chuva, ele virou seu guardião inesperado. Num piscar de olhos, os holofotes da vida de Isabela mudaram de foco. Sem opção, ele a levou consigo. Naquela mansão gigantesca, cheia de quadros antigos e silêncio pesado, um refúgio temporário se abriu. E com ele, um quebra-cabeça de emoções. O medo dela, a insegurança dele, a distância que parecia intransponível, mas que aos poucos foi dando lugar a algo desconhecido. Um laço nasceu, tímido, carregado de tensão e esperança. Mas nem tudo era brilho. Sombras do passado de Leonardo começavam a emergir, segredos enterrados que ameaçavam destruir a frágil ponte que tentavam construir. Um pedido confuso surgiu do nada, jogando Isabela numa encruzilhada emocional. Estaria ela pronta para deixar suas raízes, abandonar sua zona de conforto e mergulhar naquela nova vida caótica e incerta? Enquanto um labrador resgatado que chegou junto com ela se tornou símbolo daquela família improvisada, sonhos maiores nasceram. Criar uma clínica veterinária comunitária, ajudar quem precisava. No meio dos encontros e desencontros, o amor e a luta se fortaleceram, até que uma tempestade se aproximava. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O barulho da chuva lá fora era como um pano de fundo triste, enquanto Isabela estava ali, sentada no sofá gigante da mansão de Leonardo. Ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. O labrador resgatado, que eles batizaram de Júpiter, descansava ao seu lado, como se percebessem a tempestade emocional que se aproximava. Os sentimentos entre eles estavam crescendo, mas a insegurança ainda era um convidado indesejado. Leonardo estava na cozinha, distre. Isabela franziu o senho. Quem será a essa hora? Pensou. Leonardo saiu apressado e a preocupação cresceu dentro dela. Algo não estava certo. A porta se abriu e um homem entrou, ensopado e visivelmente nervoso. Era Henrique, o melhor amigo de Leonardo. A expressão de Leonardo se transformou em preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou, já se aproximando. Henrique, com a voz trêmula, respondeu: A polícia está à sua porta. Precisamos conversar sobre o que aconteceu naquela festa. Isabela sentiu um frio na espinha. Festa? Que festa? Leonardo olhou para ela, um misto de culpa e receio em seu olhar. Isabela, não é o que você está pensando, ele começou. Mas as palavras falharam. É claro que não é, Henrique interrompeu. Se a verdade vier à tona, eles vão buscar você. Se precisa entender, Leonardo. Sua vida como ela é pode estar em risco. Precisamos agir rápido. O coração de Isabela disparou. O que estava acontecendo? Estava prestes a perguntar quando, de repente, a polícia arrombou a porta. Leonardo Albuquerque, venha conosco, gritou um dos oficiais. Isabela levantou-se em um salto, do coração disparado. Leonardo não parecia surpresa. Na verdade, havia uma resignação em seu olhar. O que ele havia feito? Ela olhou para Henrique, que parecia tão chocado quanto ela. Isabela, escuta. Leonardo começou a se explicar, mas a voz dele era abafada pelas sirenes e pelo barulho de pés pesados que invadiam o ambiente. Ele estava prestes a se transformar no que parecia uma sombra de seu verdadeiro eu, e isso a assustava. Você não pode levar ele, Isabela gritou, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Mas os agentes estavam decididos. Leonardo foi puxado para fora e a porta se fechou com um estrondo. Ela ficou paralisada, as palavras presas na garganta. Henrique estava na frente dela. Isabela, você precisa saber a verdade antes de tomar qualquer decisão. Uma série de eventos aconteceu, coisas que podem realmente mudar sua vida e a dele para sempre. Ela se virou para ele, tremendo. O que você está dizendo? Leonardo não é apenas um milionário. Ele está envolvido em algo maior, algo perigoso. Algo que pode colocar você em risco. O mundo de Isabela desabou naquele instante. As cores perderam o tom, e o calor do abrigo que ela havia encontrado na mansão esfriou com a revelação. Eu não entendo. Você precisa decidir, Isabela. Se você ama Leonardo, você deve estar preparada para mergulhar em um mundo que não faz parte da sua realidade. A sombra do passado dele pode te alcançar. Mas e se eu não quiser? A voz dela saiu bafo, mas firme. Então você pode estar salvando a si mesma. Mas o que vai ficar dentro de você, saber que deixou ele passar por isso sozinho? Pense bem. Essa é uma escolha que pode mudar tudo. O amor nunca é fácil. Enquanto ele falava, o barulho da chuva lá fora parecia ecoar sua incerteza, como se o universo estivesse jogando mais perguntas em sua direção. Em quem ela deveria confiar? Quem realmente era Leonardo? E o que ela escolheria fazer agora que tudo estava prestes a mudar radicalmente? O coração de Isabela parecia tentar escapar do peito, pulsando descontrolado.
As palavras de Henrique ecoavam em sua mente, e a sala ao redor começou a desvanecer em um borrão. O que ele disse era um peso imenso, algo que ela jamais imaginou que fosse verdade. Leonardo não é apenas um milionário. Aquilo ressoava como um tambor, quebrando sua crença no que havia construído. Antes que pudesse processar tudo, a campainha soou novamente, mas desta vez foi diferente. Um som insistente e urgente, como se algo estivesse prestes a explodir. Isabela olhou para Henrique, seus olhos cheios de incerteza. Quem mais poderia estar aqui? Mas antes que ele pudesse responder, a porta avou. Uma jovem mulher entrou, ofegante e ensopada, seu cabelo grudado no rosto. Havia algo de familiar nela, um traço que deixou Isabela inquieta. Sofia, Henrique exclamou, o alvoroço em sua voz revelando que ela era importante. O que aconteceu? Ele me encontrou, a mulher gritou, balançando as mãos em desespero. Leonardo, ele está em perigo. O olhar de Henrique se endureceu, enquanto Isabela sentia as palavras como facadas. De perigo como? Henrique puxou a mulher para mais perto, como se a proximidade pudesse proteger ambos. Na festa, ele estava prestes a fazer um acordo com pessoas erradas. Quando percebi, já era tarde. Algo deu errado. Eles descobriram. Ela falou rápido, perdida na confusão. Isabela estava paralisada. O que você quer dizer com pessoas erradas? Uma sensação de vertigem a envolvia. Sofia respirou fundo e continuou. Um contrabando de arte. Leonardo estava se envolvendo com uma organização. Eu não sabia até que eles vieram atrás de mim. Eu tentei avisá-lo. Isso soou absurdo para Isabela, como um filme de ação onde o herói era na verdade o vilão. Ele não pode estar envolvido com isso. Até eles vieram atrás de mim. Ele é apenas Leonardo. Henrique parecia em estado de choque, os olhos se movendo entre Sofia e Isabela. As revelações cortavam como faca afiada. Precisamos fazer algo, disse, sua voz tensa. Se a polícia faz questão de levar Leonardo, há mais por trás disso. Num instante, uma preocupação maior se instalou. E eu? Onde eu encaixo nisso tudo? Isabela sentiu um nó na garganta se apertar novamente. Eu não faço parte disso. Não quero. Quero ser apenas alguém normal. A chuva começava a cessar, mas não aliviava a tempestade que estava sobre eles. Sophie olhou fixamente para Isabela, seu olhar carregado de determinação. Você precisa escolher, Isabela. Se você ama Leonardo, precisa estar preparada para lutar. Para tudo isso. Os erros dele podem te alcançar a qualquer momento. Nessa fração de segundo, o celular de Isabela vibrou na mesa. O visor mostrava uma mensagem não lida, uma mistura de ansiedade e esperança. Ela agarrou o telefone e abriu. Era uma mensagem de Leonardo. Tô seguro. Vou voltar para te buscar. Não se preocupe. Mas antes que pudesse processar isso, um barulho ensurdecedor explodiu na porta. A madeira estremeceu e uma silhueta escura apareceu. Era um homem, suado e ofegante, com um olhar aterrorizado. Leonardo está em pé. Antes que pudesse terminar, a sala mergulhou em escuridão quando a luz se apagou abruptamente. Um silêncio aterrador tomou conta do espaço. Depois os gritos e a sensação de que o mundo dela desmoronava de novo. O que estava realmente acontecendo? A verdade sobre Leonardo começava a se desenrolar como uma teia emaranhada. O que mais havia escondido? E o que significava isso para Isabela? A mente dela girava em busca de uma resposta que parecia distante, quase inalcançável. E enquanto o coração dela batia acelerado, ela se deu conta. A vida que conhecia poderia não existir mais. A sala mergulhou em escuridão. O choque foi imediato. Isabela tentou se orientar no breu, mas sentia a tensão crescente no ar.
Ouviu passos apressados, o som de batidas confusas na porta. O seu coração batia descompassado como um tambor descontrolado. "O que está acontecendo?" ela murmurou, a voz tão baixa que quase não saiu. Henrique fez um movimento, acendendo rapidamente um celular como lanterna. A luz tremida iluminou os rostos preocupados, enquanto Sofia olhava ao redor, os olhos arregalados de medo. "Leonardo!" ela gritou, e a preocupação na voz dela era palpável. Uma batida forte em um canto da sala a fez pular. "Precisamos sair daqui", Henrique disse. O nervosismo embargava sua fala, mas antes que pudessem se mover, um som estrondoso confirmou o que todos temiam. A porta arrombou novamente e um grupo de homens armados entrou. O pânico tomou conta rapidamente. Um deles, um homem alto com uma máscara, apontou a arma em direção a eles. "Fiquem onde estão." A voz dele era autoritária, escura como um breu. Isabela congelou, sem saber o que fazer. A mente dela girava, lembranças de Leonardo, o jeito dele, os momentos que compartilharam. Ele não pode estar envolvido com isso. Não pode, repetia para si mesma. Mas a cena diante dela contava uma história diferente. O homem armado avançou. Sua expressão era uma mistura de raiva e frustração. "Onde está o Leonardo?" Ele olhou rapidamente para Sofia, então para Henrique, como se esperasse uma resposta. "Eu sei que vocês estão protegendo ele." O tom ameaçador soou como um eco sombrio, e Henrique, ofegante, tentou se mostrar forte. "Ele não está aqui. Já foi embora." Sua voz embargada não parecia convincente. Isabela percebeu que a situação estava fora de controle. "Por favor, nós não sabemos de nada." Ela se sentiu insignificante, quase invisível diante daquela figura imponente. "Silêncio!" o homem gritou, e uma tensão eletrizante permeou o ar. O tempo parecia parar, mas os pensamentos de Isabela estavam a mil. Que era tudo isso? Uma busca? Um ataque? Foi nesse momento, em meio ao caótico silêncio e às vozes distantes, que alguém entrou. A porta se abriu com um rangido e lá estava ele. Leonardo. Mas não era o Leonardo que ela conhecia. Ele estava suado, com as roupas rasgadas e cortes visíveis no rosto. O olhar dele estava fixo nos homens armados. Havia algo feroz nele, algo que Isabela nunca tinha visto. "Saia do caminho, Isabela." A voz dele tinha um tom de urgência que a assustou. Ele avançou decidido, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher apareceu, uma figura familiar e ameaçadora. Era Clara, a ex-namorada de Leonardo, alguém que ela pensou que estava distante. "Você não devia estar aqui, Clara." Leonardo exclamou, a frustração transparecendo na voz, mas ela sorriu de forma fria. "Eu sempre estarei perto, querido." E agora devidamente equipada, Isabela sentiu o mundo girar. O entendimento do que estava acontecendo começou a tomar forma. Clara não era apenas uma ex, ela estava metida em tudo isso. O pânico coroou a compreensão. "Leonardo, você... O que você fez?" A voz dela tremia entre indignação e desespero. "Ela tem a chave para tudo isso", gritou um dos homens ao lado do armário, e Isabela percebia que o final dessa história poderia ser bem mais trágico do que tinha imaginado. Assim, com um movimento rápido, Clara puxou uma arma, e o estalo do gatilho ecoou pela sala, antes que qualquer um pudesse reagir. Foi então que tudo mudou de novo. Não era um tiro, era um flash de luz intensa, como um estroboscópio. Sala se iluminou em cascatas de cor e som. A confusão se transformou em caos. Gritos, passos e luzes. Algo estava prestes a explodir. E no centro disso tudo, a verdade sobre quem era Leonardo começou a desmoronar.
Isabela ficou paralisada, com um nó na garganta. O amor que sentia poderia ser uma farsa? Os relacionamentos, as promessas, tudo ruindo. E no meio da confusão, uma pergunta se formava. Quem realmente era Leonardo Albuquerque? A resposta quase palpável se espreitava nos cantos escuros da sala. As consequências daquele momento a deixariam atordoada, marcada para sempre. Decisões precisariam ser tomadas. Mas qual seria a escolha certa no meio do caos? Enquanto a luz do flash diminuía, um novo mistério se formava no horizonte. Uma sombra que prometia segredos e revelações. E no centro disso, Isabela estava prestes a descobrir que sua vida nunca mais seria a mesma. A sala mergulhou em escuridão. O choque foi imediato. Isabela tentou se orientar no breu, mas a tensão crescente no ar a deixava sem palavras. Ouviu passos apressados, o som de batidas confusas na porta. O seu coração batia descompassado, como um tambor descontrolado. O que está acontecendo? Ela murmurou, a voz tão baixa que quase não saiu. Henrique fez um movimento, acendendo rapidamente um celular como lanterna. A luz tremida iluminou os rostos preocupados enquanto Sofia olhava ao redor, os olhos arregalados de medo. Leonardo! Ela gritou, e a preocupação na voz dela era palpável. Uma batida forte em um canto da sala a fez pular. Precisamos sair daqui, Henrique disse. O nervosismo embargava sua fala. Mas antes que pudessem se mover, um som estrondoso confirmou o que todos temiam. A porta arrombou novamente e um grupo de homens armados entrou. O pânico tomou conta rapidamente. Um deles, um homem alto com uma máscara, apontou a arma em direção a eles. Fiquem onde estão. A voz dele era autoritária, escura como um breu. Isabela congelou, sem saber o que fazer. A mente dela girava, lembranças de Leonardo, o jeito dele, os momentos que compartilharam. Ele não pode estar envolvido com isso, não pode, repetia para si mesma. Mas a cena diante dela contava uma história diferente. O homem armado avançou. Sua expressão era uma mistura de raiva e frustração. Onde está o Leonardo? Ele olhou rapidamente para Sofia, então para Henrique, como se esperasse uma resposta. Eu sei que vocês estão protegendo ele. O tom ameaçador soou como um eco sombrio. Henrique, ofegante, tentou se mostrar forte. Ele não está aqui. Já foi embora. Sua voz embargada não parecia convincente. Isabela percebeu que a situação estava fora de controle. Por favor, nós não sabemos de nada. Ela se sentiu insignificante, quase invisível diante daquela figura imponente. Silêncio, o homem gritou. E uma tensão eletrizante permeou o ar. O tempo parecia parar, mas os pensamentos de Isabela estavam a mil. O que era tudo isso? Uma busca? Um ataque? Foi nesse momento, em meio ao caótico silêncio e às vozes distantes, que alguém entrou. A porta se abriu com um rangido e lá estava ele, Leonardo. Mas não era o Leonardo que ela conhecia. Ele estava suado, com as roupas rasgadas e cortes visíveis no rosto. O olhar dele estava fixo nos homens armados. Havia algo feroz nele, algo que Isabela nunca tinha visto. Saia do caminho, Isabela. A voz dele tinha um tom de urgência que a assustou. Ele avançou decidido, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher apareceu. Uma figura familiar e ameaçadora. Era Clara, a ex-namorada de Leonardo. Alguém que ela pensou que estava distante. Você não devia estar aqui, Clara. Leonardo exclamou, a frustração transparecendo na voz. Mas ela sorriu de forma fria. Eu sempre estarei perto, querido.
e agora devidamente equipada. O entendimento do que estava acontecendo começou a tomar forma. Clara não era apenas uma ex. Ela estava metida em tudo isso. O pânico coroou a compreensão. Leonardo, o que você fez? A voz dela tremia entre indignação e desespero. Ela tem a chave para tudo isso, gritou um dos homens, ao lado do armário. E Isabela percebia que o final dessa história poderia ser bem mais trágico do que tinha imaginado. Assim, com um movimento rápido, Clara puxou uma arma e o estalo do gatilho ecoou pela sala antes que qualquer um pudesse reagir. Mas o que aconteceu a seguir disparou a adrenalina. Em um instante, uma luz forte invadiu a sala, ofuscando a todos. Era um flash de vergonha, de choque. Não era um tiro mortal, mas algo bem mais devastador. Um drone desceu do teto, um dispositivo rodando eletronicamente com uma câmera apontada para todos ali. O rosto de Clara ficou pálido e a lufada de ar que escapou de seus lábios entregou o terror que a dominava. Isso não vai ficar assim, Leonardo, gritou o líder dos homens armados. Enquanto o drone capturava cada movimento, o medo se espalhou como faísca em pólvora. A revelação estava prestes a ser exposta. Os segredos sórdidos de Leonardo começavam a ser desvendados diante de uma audiência invisível. O coração de Isabela disparou. A imagem de Leonardo se desfazia em sua mente. Agora, uma combinação nebulosa de amor e traição. O que você fez? Que mais você esconde, Leonardo? Sua voz estava embargada. A confusão a consumindo. Clara deu um passo à frente, a bravura de antes desaparecendo. Você não sabe, Isabela. Você não sabe do que ele é capaz. O silêncio pairou na sala, cada um se perguntando o que significava o que estava acontecendo. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Era real? O amor dela por ele, as promessas feitas, tudo isso poderia ser uma farsa? Leonardo, agora em choque, olhou para ela com desespero. Eu posso explicar. Mas não teve tempo. Os homens armados avançaram. Ele não vai a lugar algum, gritou um deles, enquanto o brilho da câmera capturava cada fração desse momento tenso. Isabela queria fugir, mas as palavras a prendiam. O que mais estava prestes a ser revelado? As suas certezas desmoronando, e o burburinho da verdade estava apenas começando. Com o peso da condição dela se acumulando, a pergunta dominava sua mente. Quem era realmente Leonardo Albuquerque? A sala mergulhou em silêncio. O drama diante dela era quase ensurdecedor. Isabela se sentia pequena, impotente. Enquanto os homens armados dominavam o espaço, Leonardo encarava Clara com um olhar que misturava pavor e indignação. Você não entendeu, não é? Eu não sou seu brinquedo. O tom de voz dele erguia-se, mas a tensão na sala se intensificava. Isabela apertou os lábios, tentando processar a confusão. Leonardo, o que está acontecendo? A voz dela tremia entre o medo e a esperança. Mas em vez de uma resposta, o que recebeu foi um silêncio aterrador. O homem com a máscara se aproximou de Leonardo, sua arma ainda em punho. Não importa o que você pense, esse é o fim da linha. Você colisou com pessoas que não perdoam. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora fez a sala tremer. O estalo não era apenas sonoro, era um golpe. Isabela sentiu seu coração parar. Tudo se movia em câmera lenta enquanto os homens se viravam, confusos. A fumaça densa começou a preencher o ambiente, espessando o ar e a visão. Era um momento de ruptura, onde a ordem do caos se misturou. De repente, alguém gritou. "O drone! Eles descobriram!" O homem que estava na frente de Isabela olhou por cima do ombro, os olhos arregalados. E ali, em meio à fumaça, uma figura familiar surgiu. Era Alex,
o irmão de Leonardo. Ele estava ensanguentado, mas firme, segurando uma arma. O choque percorreu a sala como uma onda. "Saia da frente, Isabela! Rápido!" Isabela não teve tempo de processar. O que Alex estava fazendo ali? Ele nunca havia mencionado o irmão. Seu coração afundou em desespero. Enquanto a fumaça se espalhava, tornando tudo mais caótico. O chão tremia sob os pés. O peso da revelação era sufocante. O amor não era o que parecia ser. Segredos assolavam aquele mundo. "Alex, você está aqui?" "Não, isso não pode estar acontecendo." A voz de Leonardo se elevava em meio à comoção. No entanto, Alex não respondeu. Ele focou em seus alvos, um olhar feroz dominando seu rosto. "Parem ou atirarei." A tensão era palpável. Todos estavam congelados, as armas em punho. Um disparo ecoou. O choque reverberou através da sala. E neste momento, um movimento em direção a Isabela fez com que ela desviasse os olhos. Era Clara, com uma expressão de vingança, mas seus planos se romperam assim que Alex disparou novamente, mirando para o chão perto dela. "Você não vai tocá-la." A frustração e o desespero na voz dele eram intensos, mas a cena estava apenas começando a se desenrolar. Em meio ao choque das balas e ao cheiro de pólvora no ar, Isabela viu Léo, ferido e em desespero, juntar-se a Clara, revelando uma verdade devastadora. A expressão dele, antes tão fiel, agora era de dor e traição. "Isabela, eu confiei nela." Os olhos dele não estavam mais claros. Estavam turvos com uma realidade cruel. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, algo chocante aconteceu. Clara puxou do bolso um colar que Isabela reconheceu imediatamente. Era o colar azul que dava a primeira vez que se encontraram. "Agora você entende, não é? Eu sabia de tudo." A revelação atravessou a sala como um raio. Isabela se sentiu tonta. Ela então não era apenas uma peça nesse labirinto. "Você mentiu para mim." A verdade a despedaçou. Leonardo não era só um milionário. Ele havia traído tudo o que representavam. E as revelações continuaram. Um vídeo surgiu da escuridão, projetando cenas dele se envolvendo em trapaças, negociando com líderes do crime. O impacto daquele momento era como um soco no estômago. Leonardo estava de fato enredado em algo muito maior. A partir de agora, cada gesto, cada promessinha tinha um novo peso. E a questão flamejante que pairava no ar fez até os seguranças hesitarem. O que mais ela não sabia? Certamente tudo desmoronava rápido demais para Isabela conseguir lidar. Ela olhou para Alex, seu irmão presente em uma hora tão turbulenta. O coração dela disparou mais forte. Poderia ele ser o verdadeiro vilão ou a solução? Mas, antes que pudesse formular um plano, mais estrondos irromperam do lado de fora. A sirene da polícia foi ouvida e uma nova onda de pânico iluminou os rostos. "Rápido! Todos para a saída!" A voz de Alex cortou a confusão, mas Isabela hesitou. O que ela estava prestes a deixar para trás? E quem realmente era Leonardo Albuquerque? Neste momento, com a adrenalina pulsando e o caos à porta, Isabela precisava decidir: ficar e lutar ou correr e deixar tudo para trás? O futuro dela e do amor por Leonardo pendia em uma linha tênue, e a verdade, crua e devastadora, ecoava. Tudo o que ela acreditava estava prestes a mudar para sempre. O coração de Isabela parecia querer sair do peito, pulsando descontrolado. Ela olhou para Leonardo, o homem que havia começado a mudar sua vida, agora cercado por um mar de tensão, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Alex a havia salvado, sim, mas a verdade sobre Leonardo ainda estava lá, pendurada no ar como uma espada, pronta para desferir o golpe final. Os homens armados estavam em alerta,
as armas baixadas, mas os olhares carregavam um peso que falava mais do que 1000 palavras. "O que precisamos fazer? Eles vão acabar com você", Isabela gritou, quase implorando para que Leonardo desse uma explicação. A confusão tomou conta dela, uma névoa de incertezas. "Não se aproxime, agora não", gritou um dos bandidos, puxando mais uma vez a atenção de todos. "O que você fez, Leonardo?" A voz dele soava ainda mais cheia de desespero. "Precisamos ir. Agora." Mas foi lá que tudo mudou. Uma explosão de luz irrompeu da porta do fundo da sala. Não era um flash comum. Era uma luz intensa que pareceu atravessar o espaço e engolir a escuridão. O som da explosão foi seguido de gritos e caos. Era uma equipe SWAT que invadia a sala, cercando os bandidos instantaneamente. Isabela ficou paralisada, os olhos fixos na cena. Os policiais estavam fortes, imponentes, gritando para todos se deitarem no chão. "É uma apreensão! Todos no chão!" Leonardo, confuso, agarrou o braço de Isabela. "Vá para longe!" "Isso não é o que parece." O desespero na voz dele parecia real, mas ela hesitou. Era difícil distinguir a verdade da mentira naquele momento. Os homens armados tentaram reagir, mas foram rapidamente dominados pelos policiais ágeis. Surras e gritos misturavam-se ao barulho das armas sendo confiscadas. Mas em meio a todo esse tumulto, Clara gritou: "Isto não acaba aqui. Você não sabe com quem está lidando." O desespero dela era explosivo, e a lembrança de tudo o que ocorrera se agitou na mente de Isabela. E enquanto a batalha se desenrolava, algo chocante atravessou o ar. Uma mulher surgiu do canto da sala, pálida e assustada. Era a mãe de Leonardo, a mesma que supostamente estava fora de seu mundo. "Leonardo, pare! Não faça isso." Sua voz soou como um grito de socorro. Todos pararam por um momento. "Mãe?" Leonardo onziou, a incredulidade estampada em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vi tudo. Eu sei a verdade." As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. "Você pode não ser quem pensa ser." A revelação pairou no ar como uma nuvem prestes a desabar. Isabela sentiu um frio na espinha. O que a mulher queria dizer? Enquanto a equipe SWAT tentava controlar a situação, Clara, em um último esforço de controle, puxou uma bomba escondida sob a roupa. "Saiam da frente, o tudo aqui vai pelos ares." Ela estava em pânico, mas a loucura em seus olhos foi suficiente para os policiais hesitarem. E nesse momento de incerteza, a mãe de Leonardo avançou, os olhos cheios de lágrimas. "Leonardo, você não pode se juntar a eles. Você é meu filho. Você é diferente. Esta vida, você pode sair disso." Isabela mal conseguia respirar. Que real era Leonardo? O que a mãe significava com todas aquelas palavras? Uma nova onda de dúvidas começou a arrasar seu coração. E enquanto as sirenes soavam lá fora e a sala se enchia de tensão, a realidade estava prestes a se desdobrar de maneira devastadora. "Leonardo, quem você realmente é?" Era tudo o que Isabela conseguiu perguntar. O olhar fixo no dele. As máscaras estavam prestes a cair. Mas qual seria o custo da verdade? A sala pareceu girar ao redor dela. E enquanto a tensão aumentava, a única certeza que tinha era de que nada mais seria como antes. O coração de Isabela parecia querer sair do peito, pulsando descontrolado. Ela olhou para Leonardo, o homem que tinha começado a mudar sua vida, agora cercado por um mar de tensão. A pressão do momento se tornava quase insuportável. Os policiais da SWAT agiam rápido. A equipe parecia domar a tempestade que se desenrolava. Mas as palavras da mãe de Leonardo, ecoando na sala, eram como um eco apocalíptico. "Leonardo, quem você realmente é?" A tensão pairava no ar.
Um bate-boca se formou entre os bandidos e os policiais. Gritos e ordens se misturavam em um caos ensurdecedor. Isabela sentiu a adrenalina queimar suas veias, finalmente quebrando o silêncio. Leonardo, me diz. O que está acontecendo? Um grito ensurdecedor rompeu a confusão. Ele vai chegar! Uma voz masculina clamou do lado de fora, como um aviso. Instantaneamente todos se voltaram para a porta, onde uma silhueta se destacava na luz ofuscante. Isabela sentiu um frio na espinha. Quem é? Um dos homens armados gritou, sua respiração ofegante revelando nervosismo. O clima mudou. A tensão se transformou em pavor. Dentro de um segundo, a porta foi arrombada e uma explosão de fumaça tomou conta do ambiente, enterrando a luz sob uma nuvem negra. Silêncio. Todos pareciam congelados diante da nova ameaça. Isabela piscou, tentando enxergar através da névoa, e quando a fumaça começou a se dissipar, a figura na porta se tornou clara. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Marcelo, o pai de Leonardo, que todos acreditavam morto há anos. Eu não posso deixar isso acontecer de novo, ele gritou, seu olhar preenchido de desespero. A revelação explodiu como um relâmpago em uma noite sem estrelas. Isabela mal conseguia entender. O pai de Leonardo estava vivo? E por que ele estava aqui agora? Pai? A incredulidade na voz de Leonardo era quase palpável. O choque se alastrou pela sala e os gritos tornaram-se murmúrios nervosos, enquanto os bandidos hesitavam. Você não tem ideia do que você se meteu. Nós precisamos ir. Marcelo avançou, empurrando Leonardo para longe dos homens armados. A confusão estava em alta e a tensão aumentava ainda mais. Os homens armados começaram a murmurar entre si. Estavam perdidos, incertos. Clara tentou gritar, mas foi silenciada por um dos bandidos. Nós não sabemos o que mais você esconde, Albuquerque. O tom de fúria reverberou pela sala. Você não entende, este não é apenas um capricho qualquer. A voz de Marcelo cortou a tensão aguda. Eles voltarão, sempre voltarão. Realidade. Agora Isabela estava completamente perdida. Sobre o que você está falando, Marcelo? Ela não conseguia processar. O que aconteceu na vida de Leonardo enquanto todos pensavam que seu pai estava morto? Marcelo olhou para ela e por um momento os olhos dele brilharam em um misto de reconhecimento e compaixão. Isabela, você precisa saber. Mas mais uma vez o caos o cercou. Um dos bandidos, agora em fúria, começou a fechar o cerco e em um movimento rápido ele ergueu a arma de novo. Ninguém está saindo daqui. O tempo parecia desacelerar. Em questão de segundos, o clima se agitou. Uma verdadeira tempestade de emoções e perigos. E nesse momento tenso, algo inesperado aconteceu. Um grito oco cortou pelo ar e um corpo caiu no chão. Era Clara, levando um tiro, mas não da SWAT. Era uma traição interna. Isabela tapou a boca, os olhos se arregalando. A verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira brutal. Você me traiu, Clara? Leonardo gritou com uma mistura de raiva e incredulidade. O ato era tão repulsivo que a sala inteira parecia paralisar. Os homens armados hesitaram. O clima agora mudava novamente. A contagem regressiva para o que estava por vir começava a soar como um eco distante. A colisão de tantos segredos e traições estava prestes a explodir. Isabela sentiu um nó na garganta ao perceber que o que estava em jogo não era apenas a vida de Leonardo, mas a própria essência do que havia construído entre eles. E enquanto o caos se reiniciava, um peso inegável nas emoções, Isabela sabia que aquela nova revelação transformaria tudo o que acreditava,
desmoronando as certezas em que se apoiava. Você precisa sair daqui agora, Isabela. A voz de Marcelo era estrondosa, mas a pergunta pairava no ar. Que segredos mais se escondiam no passado de Leonardo? E quando a verdade finalmente se revelasse? Quem ainda estaria de pé para enfrentá-la? O coração de Isabela parecia querer. A pressão do momento se tornava quase insuportável. Os policiais da SWAT agiam rápido. A equipe parecia domar a tempestade que se desenrolava. Mas as palavras da mãe de Leonardo, ecoando na sala, eram como um eco apocalíptico. Leonardo, quem você realmente é? A tensão pairava no ar. Um bate-boca se formou entre os bandidos e os policiais. Gritos e ordens se misturavam em um caos ensurdecedor. Isabela sentiu a adrenalina queimar suas veias, finalmente quebrando o silêncio. Leonardo, me diz, o que está acontecendo? Um grito ensurdecedor rompeu a confusão. Ele vai chegar! Uma voz masculina clamou do lado de fora, como um aviso. Instantaneamente, todos se voltaram para a porta, onde uma silhueta se destacava na luz ofuscante. Isabela sentia um frio na espinha. Quem é? Um dos homens armados gritou, sua respiração ofegante revelando o nervosismo. O clima mudou, a tensão se transformou em pavor. Dentro de um segundo, a porta foi arrombada e uma explosão de fumaça tomou conta do ambiente, enterrando a luz sob uma nuvem negra. Silêncio. Todos pareciam congelados diante da nova ameaça. Isabela piscou, tentando enxergar através da névoa, e quando a fumaça começou a se dissipar, a figura na porta se tornou clara. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Marcelo, o pai de Leonardo, que todos acreditavam morto há anos. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Ele gritou, seu olhar preenchido de desespero. A revelação explodiu como um relâmpago em uma noite sem estrelas. Isabela mal conseguia entender. O pai de Leonardo estava vivo? E por que ele estava aqui agora? Pai? A incredulidade na voz de Leonardo era quase palpável. O choque se alastrou pela sala e os gritos tornaram-se murmúrios nervosos enquanto os bandidos hesitavam. Você não tem ideia do que você se meteu. Nós precisamos ir. Marcelo avançou, empurrando Leonardo para longe dos homens armados. A confusão estava em alta e a tensão aumentava ainda mais. Se nós formos agora, não vai acabar bem, Lelê. Clara gritou, desesperada, enquanto olhava para o homem que supostamente achava ser seu aliado. A câmara de segurança na sala piscou, capturando todo o drama. O tempo estava se esgotando e as peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas não da forma como Isabela esperava. Quem mandou você aqui? Leonardo perguntou. Sua voz tremia entre medo e raiva. A desconfiança se espalhou enquanto ele olhava para o pai, buscando respostas. Mas Marcelo não respondeu. Ele se virou e puxou um pequeno dispositivo do bolso. Blip. Com o toque de um botão, a sala inteira parecia congelar. O jogo acaba aqui, ele declarou, e em um instante, os rostos dos homens armados se tornaram uma mistura de confusão e terror. Um brilho vermelho começou a piscar em seu dispositivo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele tá no seu encalço! Gritou um dos bandidos, a voz cheia de desespero. Isabela sentiu como se o chão tivesse desmoronando sob seus pés. Leonardo, o que está acontecendo? Para o homem que pensou que conhecia a angústia ganhando força. Leonardo havia se misturado em algo muito maior. E agora Marcelo parecia ser o elo fatal. Os bandidos começaram a recuar, mas não antes que Marcelo, sem pensar, falasse. Eu tive que fazer isso. Era a única maneira de proteger você, Leonardo. Um tremor percorreu a sala quando todos sentiram o peso daquela declaração. Proteger? De quê? Isabela estava prestes a explodir. Era
pura confusão. E mais uma vez, a fumaça preencheu o ar, mas não antes que um barulho estranho, como um zumbido crescente, ressoasse de fora. É a bomba! Se lembrou um dos bandidos, enquanto seus olhos viajaram para o dispositivo nas mãos de Marcelo. Você não pode fazer isso. Você vai matar todos nós. Justamente quando a tensão atingia o ápice, um novo estrondo ressoou e a porta da sala foi arrombada novamente. Um grupo de soldados armados, mais ferozes que os anteriores, invadiu. "Todos no chão!" gritaram com vozes autoritárias, mas não olharam de maneira a perceber a gravidade da cena. O caos tomou conta penosamente. Isabela ficou paralisada, o olhar fixo em Marcelo. Ele estava prestes a desencadear uma verdadeira catástrofe. As revelações estavam prestes a explodir como uma bomba, e uma escolha tinha que ser feita. "O que eu fiz? O que você esconde, pai?" Leonardo gritava, sua mente girando em busca de respostas, enquanto a sala explodia de tensão. Mas, enquanto isso aconteceu, o dispositivo de Marcelo se iluminou e o tempo pareceu parar. Uma corrida feroz e cheia de desespero estava prestes a se desdobrar. Isabela olhou para Léo, o desespero em seus olhos, mas ao mesmo tempo um novo entendimento começou a formar. Pode ser que Marcelo não fosse a única fonte de mentiras. O que mais estaria confuso nessa teia de segredos? E com esses pensamentos fervilhando, tudo que ela sabia sobre amor, lealdade e verdade estava prestes a ser testado em um nível que nunca haviam imaginado. Uma nova reviravolta se aproximando rapidamente. O caos reinava na sala e a tensão crescia a cada segundo. Isabela, sentindo o coração disparar, olhou fixamente para Leonardo. Ele estava no meio de tudo, preso entre os olhos desesperados do pai e a fúria de Clara. "O que você sabe, pai?" Leonardo gritou, sua voz tremendo, o medo e a raiva se misturando em sua expressão. Os homens armados hesitavam, confusos. A sala cheirava a pólvora, misturado ao suor e ao medo. Isabela mal conseguia respirar, seu olhar alternando entre os rostos angustiados. Era o clímax de tudo o que havia acontecido, o momento onde todas as verdades pareciam prestes a ser reveladas ou, quem sabe, destruídas. "Estou aqui para te proteger, não para te ferir", Marcela insistiu, a voz grave e autoritária. Mas a dúvida na voz de Leonardo ecoava. Proteger de quê? Quem somos nós neste jogo? O que estamos escondendo? A tensão era quase palpável. A equipe da SWAT estava investindo na situação que se desdobrava. Isabela percebeu que todos estavam esperando que a verdade fosse exposta. Um fio prestes a se romper. E então, a epifania. "Eu não posso continuar nesse ciclo. Isso não sou eu." A frase cortou o ar como uma faca, e a sala ficou em silêncio. "Leonardo", Isabela começou, mas sabia que era preciso dar o passo que faltava. "Precisamos escolher." E ao dizer isso, uma onda de determinação tomou conta dele. "Sim, precisamos", ele respondeu, os olhos fixos nos de Isabela. Em seguida, virou-se para Marcelo. "Se tem algo que eu aprendi nesta confusão toda, é que eu não posso mais viver nas sombras." Então, tudo mudou novamente. Um grito distante, o som de sirenes mais perto e a calma que começou a reinar foi abruptamente interrompida. Clara começou a recuar, mas não sem lançar um olhar de desprezo. "Você vai se arrepender, Leonardo." Ela gritou antes de correr para a saída, uma sombra saindo do chão. Marcelo, aparentemente frustrado, virou-se para os homens armados. "Apenas vai, eu cuido disso."
E enquanto os bandidos hesitavam, Leonardo gritou: "Nenhum de vocês vai se machucar." "Eu prometo." A coragem nas palavras dele reverberou. E num movimento rápido, o dispositivo que Marcelo segurava apitou. Os olhos de todos na sala se arregalaram. "Saiam, agora!" ele gritou. Um silêncio fez seu caminho, e neste exato momento, o dispositivo que parecia tão ameaçador agora se iluminou em um espectro azul que banhou todos os rostos presentes. As armadilhas invisíveis estavam prestes a deflagrar. Isabela finalmente entendeu. Aquilo era um alarme, mas não um simples alerta. Era a última chance. "Leonardo, você precisa ir", ela gritou, puxando-o para mais perto. As sirenes se aproximavam e ele, em um último momento de hesitação, olhou para os lados, sem saber se deveria seguir ou ficar. Mas uma nova luz encheu a sala. "Vamos, agora!" A voz de Alex ecoou atrás deles, sua presença sendo um pilar de força. Isabela e Leonardo entrelaçaram as mãos, correndo em direção à porta, o tempo se esgotando. A equipe da SWAT finalmente tomou controle do local, enquanto Marcelo se preparava para encarar as consequências de tudo. "Eu não deixarei você ir", ele gritou. Mas a sala esvaziava rapidamente enquanto os membros da equipe avançavam. A fumaça pairava e a urgência tomava conta. Isabela não olhou para trás. O prezado amor estava em jogo. Tremendo, mas decidido, Leonardo tomou decisão. "Eu não vou permitir que seu passado controle nosso futuro." E assim, antes que pudessem perder a chance, saltaram para a liberdade. Enquanto as luzes da polícia piscavam, a adrenalina fazia o sangue correr. "Tamo livres!" Isabela quase gritava, mas uma dúvida profunda se fixou. E agora? O que esse futuro significava? Uma pausa resinou entre eles ao saírem do prédio, a atmosfera aliviada, mas repleta de perguntas. Assim que Isabela olhou para Leonardo, seu coração disparou. "Você está disposto a lutar por nós?" Ele segurou a mão dela, um gesto carregado de esperança. "Sim, eu escolho você." E naqueles olhos ela viu todas as promessas não ditas. Mas a batalha ainda não tinha terminado. Havia segredos a serem desvelados e a sombra do passado ainda pairava. O futuro era incerto, mas uma nova história aguardava por eles. Um novo capítulo estava prestes a começar, e nesse turbilhão de emocionantes reviravoltas, é hora de você, que nos acompanhou nessa jornada, fazer parte disso. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Portanto, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos a novos desfechos, tal